Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Diga para Ele: quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor. É verdade, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus. A Tua palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sonda, meu Deus, o nosso pensamento, meu Deus. E nós estamos aqui como o eis-me aqui, meu Pai, do próprio Abraão, quando o Senhor pediu para ele fazer aquilo que o Senhor pediu, ele disse: eis-me aqui. Meu Deus, e aqui, meu Pai, estão aqueles que servem ao Senhor na sua obra, meu Deus, adorando, fazendo a Tua vontade. Aqui estão, meu Deus, aqueles que o Senhor chamou, escolheu. Porque, meu Deus, quando nós estamos dispostos a dizer ao Senhor: eis-me aqui, então o Senhor deseja, meu Deus, nos usar, meu Pai, para fazer a Tua obra, para fazer, meu Deus, o Teu querer, a Tua vontade. Então, se for necessário, meu Deus, o Senhor nos aquebrantar, meu Deus. Se for necessário, meu Deus, o Senhor nos refazer, meu Pai, para que nós venhamos, meu Deus, Te servir na Tua casa, na Tua obra. Então nós iremos fazer, meu Deus. Então, meu Pai, nos ensina, meu Deus, nos mostra qual é a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, aquilo que é necessário, meu Deus, para que nós venhamos, através da nossa vida, meu Pai, ser usados para ganhar almas, ser usado, meu Deus, para levar, meu Deus, o Teu amor, a Tua palavra, para levar, meu Deus, o Teu reino, meu Pai, aqueles sofridos, angustiados. Então, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer, que o Senhor, meu Deus, venha nos ensinar, meu Deus, através da Tua palavra, da Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, diga: meu Deus, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Senta no seu lugar. Daqui a pouco a gente vai orar, falar com Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 73. Salmo 73.
Em nome do Senhor Jesus. Isso. Salmo 73, tá? Graças a Deus. Amém. Oi, tudo bem? Vamos ler o que diz a palavra de Deus, né? Para a gente meditar. O que diz? O problema da prosperidade dos maus. Problema da prosperidade dos maus. O meu título da minha Bíblia diz isso, né? E está escrito assim: é o Salmo de Asaf. Antes de eu ler, eu vou explicar quem é Asaf. Vamos entender quem é Asaf primeiro. Asaf, ele era da tribo de Levi. Asaf, ele era um levita, ele era um ministro do altar de Deus. Asaf, ele não era qualquer pessoa, ou seja, ele não era uma pessoa que começou na igreja ou ali vivendo a fé naquele momento, não. Asaf, ele fazia a obra de Deus. Ele fazia a obra de Deus. Por quê? E eu vou explicar isso de forma objetiva. Por exemplo, a tribo de Levi foi uma tribo que foi separada lá atrás para servir na obra de Deus. Foi a tribo que foi separada por Deus para servir no tabernáculo, para servir como os sacerdotes, como os sumos sacerdotes, como os levitas da casa de Deus, aqueles que na época tinha que tinha que efetuar o trabalho do tabernáculo. E aí Deus, ele separa essa tribo para fazer a obra de Deus, e todos aqueles que vinham dessa descendência, da descendência de Levi, eles tinham uma função na casa de Deus. Então, eles serviam a Deus para a obra de Deus funcionar, a obra de Deus, ela progredir. Diga glória a Deus, gente. Então lá atrás Deus, através ali também de Moisés, Deus instituiu os levitas, a tribo de Levi, os levitas, a tribo de Levi, para servir na obra do Senhor. E assim eles fizeram durante muito tempo. Só que teve um tempo, ali mais ou menos lá pro reinado ali de Saul, ou um pouco mais antes, que já não se era tão necessário fazer a obra que eles faziam, porque tinha a tribo de Levi, e aí tinha as famílias, né? Mais ou menos 3 famílias, que cada um tinha a sua função de fazer aquilo que tinha que fazer no templo. E aí tinha as famílias. Aí Asaf vem da família de Levi, da descendência de Levi, mas dos Gerson, os Gersonitas, e ele fazia a sua função na obra de Deus. E aí foi passando o tempo, Davi, ele traz de novo a arca do Senhor para adoração. Davi, ele traz de novo a casa de Deus, porque durante muito tempo se apagou. Só que quando Davi, ele reina sobre Jerusalém, ele reina sobre aquele lugar, ele entendendo que era necessário que se houvesse ali a obra de Deus,
que se houvesse ali o lugar de adoração e que houvesse ali os levitas, o rei Davi, ele traz de novo a Arca da Aliança, e aí ele traz de novo o culto ao Senhor, e ele pega os descendentes de Levi para novamente fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. E aí eles continuam, e ali há um avivamento, há uma renovação, há algo extraordinário. Só que desses, Davi ele chama a Asaf para ser um dos líderes da ministração ali do louvor, da ministração ali da adoração a Deus que se fazia naquele lugar. Diga glória a Deus, gente. Quem está entendendo em nome de Jesus? Isso aqui é necessário você entender. Eu estou entrando na história para você entender. Então, ele foi chamado. Lá em 1 Crônicas já vai falar sobre isso. Ele foi chamado junto com tudo da descendência de Levi, mas junto com 3 famílias, era a de Asaf mais 2, só que Asaf, ele teve o privilégio de ser o líder dos levitas, daqueles que adoravam na casa de Deus, daqueles que serviam na casa de Deus. Então, aqui a gente vê que Asaf, ele era um escolhido de Deus. Até mesmo quando é erguido o templo do Senhor, a Bíblia vai dizer que quando Asaf, ele começa a louvar a Deus, ele começa a adorar a Deus juntamente ali com o sacerdote, juntamente ali com os levitas, ele começa a adorar a Deus, a glória de Deus começa a descer. E a glória de Deus é tão forte ali naquele lugar, a nuvem, a glória de Deus é tão forte naquele lugar, tudo, lógico, para a glória de Deus e para que nós venhamos também entender agora a importância que, por exemplo, Asaf teve não somente para o culto, para a adoração, para tudo. Asaf teve tão importância também no reinado de Davi. No reinado de Davi. Porque, por exemplo, nós vemos Davi, fala o Davi o rei, Davi o homem valente, mas para que a presença de Deus permanecesse com ele, e ele na fé, ele sabia que ele tinha que trazer de novo o avivamento para Israel, o avivamento para Jerusalém, o avivamento para aquele povo. E Davi, ele faz isso porque ele entendia que era necessário estar na presença de Deus. Diga glória a Deus, gente. Quem entendeu em nome de Jesus? Você entendeu? Então, ele tinha toda essa direção. Porque aquilo que nós vamos ler aqui, olha o que diz o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalharam os pés. Pouco me faltou para que eu desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do perverso. Diga glória a Deus, gente. Aí, presta atenção, porque eu falei sobre toda essa história, lógico, de uma maneira resumida, mas eu falei de tudo isso da vida de Asaf. A gente vai ver que Asaf, ele estava se desviando da fé, que a Bíblia está dizendo aqui que Asaf, na verdade, os seus pés estavam se desvalhando, os pés, os passos dele, ou seja, por exemplo, a nossa vida espiritual, nós temos que a cada dia dar um passo, é que nem uma caminhada, você vai fazer
por exemplo, a caminhada a um objetivo, né? Tem aqueles que o objetivo você sai da sua casa, você tem um objetivo. É a mesma coisa da fé. Você está aqui na igreja, você está servindo a Deus com o seu objetivo de quê? De chegar ao reino de Deus, né? De estar na presença de Deus, de chegar ao reino de Deus. Então, há um caminho, há um objetivo que você tem que seguir. Diga glória a Deus, gente. Há um objetivo. A vida com Deus é um caminho, um objetivo. Só que a Bíblia está dizendo, o próprio Asaf está falando que ele começou, os seus pés começou a desvaiar. Ou seja, ele começou a perder a força na sua caminhada com Deus. E Asaf, presta atenção porque a gente acabou de falar, Asaf não era qualquer um na presença de Deus. Asaf era um homem muito usado por Deus e era chamado por Deus para servir na obra. Diga glória a Deus, gente. Então vamos lá, por que ele estava se desviando? Seus pés estavam se desvalhando. No versículo 3 vai dizer, aqui ó, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Agora imagina, Asaf, ele adorava a Deus, servia a Deus na obra, fazia aquilo que ele tinha que fazer, mas ele olhava para a vida daqueles que não estava na vontade de Deus, e aí ele começava a olhar a vida dos outros, e por causa que ele sentia inveja daqueles que não serviam a Deus, ele começava a desanimar na fé. Diga glória a Deus, gente. E isso acontece, por mais que a gente fala, não, mas eu sou um cristão de fé, eu sou um cristão fervoroso, mas isso vai acontecer, já aconteceu ou vai acontecer, às vezes, com a pessoa que começa a servir a Deus. A pessoa que começa a servir a Deus. Porque, por exemplo, a pessoa está servindo a Deus aqui, obedecendo a Deus, está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a obra de Deus, e está tudo. E aí, se a pessoa, ela muitas das vezes não foca totalmente em Deus, às vezes a pessoa vai começar a olhar para a vida dos ímpios, para a vida daqueles que não servem a quem? Igreja? E aí, que tal o problema? A pessoa vai sentir um sentimento de injustiça, e de injustiça pensando até, Deus tem sido injusto comigo. Porque Deus dá prosperidade para aquele que não está na casa dele, para aqueles que não estão fazendo a obra dele, para aquele que está desobedecendo a Deus, e eu, olhando para a minha vida, eu vejo que minha vida não tem tanto sucesso como aquela pessoa que não serve a Deus. Quem está entendendo o nome de Jesus? Entenda que Asaf não era um cristão que entrou na igreja hoje, que começou hoje na fé, e aí porque teve esse sentimento de frustração, ele começou a desviar. Não, Asaf era um homem que servia a Deus há muito tempo e era usado por Deus na obra dele. Porque às vezes esse pensamento, eu lembro que quando principalmente eu comecei na obra, eu lembro que eu via muito isso na obra. Eu falava, mas espera aí, fulano, ciclano está fazendo isso, aquilo, e eu que estou aqui na sinceridade com Deus, e fulano cresce, fulano prospera mais do que eu. Não entendi. Eu não entendia. Então,
Asaf estava vendo isso. Pô, eu vejo aqueles que não servem a Deus prosperando. E isso é um problema, infelizmente, da pessoa quando ela está fazendo a obra de Deus. Chega uma hora que o diabo, na sua caminhada na fé, ele vai querer sugerir essas coisas. Ele vai querer sugerir isso. Ele vai querer sugerir essas coisas, fazendo que você venha deixar de olhar para Deus, fazendo que você venha deixar de olhar para aquilo que Deus ele tem para te dar, que é uma herança eterna, que é aquilo que é reino de Deus, o galardão que Deus tem prometido para todos aqueles que o servem, para a pessoa ficar como, se a gente for ler esse 73 e ler para baixo aqui, a gente vai ver que Asaf começa a reclamar, começa a murmurar sobre a prosperidade que ele estava vendo dos ímpios, daqueles que não serviam a Deus. Então, o que nós temos que fazer para que isso não aconteça? Para que o diabo não venha achar essa brecha no nosso coração. O que nós temos que fazer? Olha o que diz o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração, o que, igreja? Limpo. Entenda que nós que servimos a Deus, nós temos que procurar, buscar ter um coração, que, igreja? Limpo. Quando a pessoa, ela deixa de ter um coração limpo, deixa entrar a malícia, a sujeira, deixa entrar esses pensamentos aqui, de ficar comparando a sua vida com o ímpio, comparando a sua vida com, talvez com outro obreiro, talvez com a outra pessoa dentro da igreja. Quando a pessoa, ela começa a fazer isso, então o coração da pessoa vai sujando. E aquele sentimento de servir a Deus, aquele sentimento de obedecer a Deus, vai se distanciando da pessoa. Por quê? Porque o diabo está conseguindo sujar o coração de muitas pessoas. Você está entendendo sim ou não, gente? E nós temos que vigiar, nós temos que guardar a nossa fé, nós temos que servir a Deus de todo o coração. Diga glória a Deus, gente. Ele está falando aqui, né? No versículo 2, no versículo 1, né? Para os de coração, que, igreja? Limpo. Para o de coração limpo. E aí, ó, entenda que nós temos que começar a enxergar tudo que, por exemplo, tudo que você faz para Deus, você tem que entender que é espiritual. Diga glória a Deus, gente, na obra de Deus. Você está louvando a Deus aqui, é espiritual, você está agradando a Deus. Você está servindo a Deus, fazendo, seja varrendo, seja lavando a igreja, seja qualquer coisa que você está fazendo. Você está fazendo para agradar quem, igreja? A Deus. Quando a pessoa, ela começa, não, é para o homem, não, eu não vou fazer isso, a pessoa começa a sujar o coração. E aí, aquilo que a pessoa fazia de todo o coração, que ela entendia que era para agradar a Deus, a pessoa começa a deixar o seu coração se sujar, o seu coração se manchar. Porque o que o diabo mais quer é que nós venhamos perder o prazer de servir a quem, igreja? A Deus. O prazer de servir a Deus. O prazer, como está lá em Apocalipse, do primeiro amor. De servir a Deus, de orar, de ajudar o necessitado, de
jejuar, de fazer aquilo que agrada a Deus. O diabo quer que nós venhamos perder essa alegria, esse desejo, e que nós venhamos fazer a obra de Deus, ou as coisas que nós fazemos para Deus, por fazer. Não, eu vou fazer que eu tenho que fazer. Quando a pessoa ela deixa sujar o coração, a pessoa não entende mais que ela está fazendo o serviço da obra de Deus, aquilo para agradar quem, igreja? A Deus. Não, estou fazendo para agradar a Deus. Eu estou fazendo porque Deus me chamou. Eu estou fazendo porque Deus me escolheu. Então, o que vai fazer a diferença na nossa vida é se nós estamos com o coração limpo. Com o coração limpo. A Bíblia vai dizer aqui no primeiro, com efeito Deus é bom com Israel. Ou seja, será que Deus é bom, sim ou não, gente? Com quem Deus tem sido bom com você? Deus tem sido bom, sim ou não? Deus é bom conosco. Mas às vezes, porque a gente pensa que Deus é injusto, a gente começa a desfalecer, a gente começa a olhar para as outras pessoas, a olhar para o mundo, para as coisas que desagradam a Deus, e infelizmente a pessoa deixa sujar o coração. Você está entendendo sim ou não, gente? Mas teve algo que o Asaf ele fez para se voltar para Deus. Porque aqui Asaf ele não estava desviado. Asaf não estava fora da igreja, ele não estava desviado, não. Ele estava tendo esse sentimento, mas ele estava dentro da igreja, ele estava servindo a Deus, ele estava louvando a Deus, ele estava fazendo tudo o que ele fazia, mas ele ainda estava tendo esse sentimento. Eu não sei se ao longo da sua vida você já teve esse sentimento de olhar para a vida das outras pessoas, ficar se comparando, mesmo dentro da igreja ou fora da igreja, ou até mesmo pessoas que servem ao diabo. E aí você ficou comparando a sua vida. Por que fulano tem, por que ciclano tem e eu não tenho? Por que isso, por que aquilo? E aí de vez você vai limpar o seu coração, tirar tudo isso e falar, não, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, a pessoa fica manchando o coração. Mas veja o que ele fez para se voltar para Deus aqui, ó. Calma aí que eu estou achando. Versículo 17, vamos ler. O 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente pões em lugares escorregadios e os que fazem cair na destruição. Aí no versículo, para a gente resumir, 28 vai dizer assim: quanto a mim, bom é estar junto a quem, igreja? A Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Diga glória a Deus, gente. Então veja que a partir do versículo 17, Asaf ele começa ele entra no santuário de Deus, né? No santuário de Deus. Na verdade, Asaf ali, ele tem um particular com Deus. Na verdade, Asaf aqui está
desabafando, falando tudo aquilo que ele está sentindo para Deus. Diga glória a Deus, gente. Porque infelizmente, para muitas pessoas mesmo dentro da igreja, muitas pessoas vivem de aparência. Não, eu estou bem, eu tô na fé, eu estou servindo a Deus, eu estou tudo mais. Mas às vezes nós temos que olhar para dentro de nós e ver o porquê que às vezes nós estamos fazendo ou deixando de fazer, que nós não está agradando a Deus como Ele queria. Agradando, servindo a Deus como Ele queria. Então às vezes você tem que ter o seu particular com quem, igreja? Com Deus, e falar com Ele. Meu Deus, eu tô deixando mais de orar como eu orava, eu tô deixando de buscar como eu buscava, eu tô deixando de olhar aquilo que eu faço para o Senhor da tua obra, seja te servindo como eu estava servindo, seja porque você está olhando para a vida do que não serve a Deus, ou para alguém na igreja, ou por causa das aflições, das lutas. Porque aqui nesse meio desses versículos aqui, é que eu não anotei, eu estudei na outra Bíblia, mas Asaf vai falar que ele estava vivendo uma aflição na sua vida muito grande, né? Que ele estava vivendo uma aflição, todos os dias ele vivia uma aflição na vida dele. E aí ele estava se comparando, por que eu estou vivendo aflição na minha vida e os que não servem a Deus está tudo bem? Só que aqui no versículo de número 28, ele entendeu o que é servir a Deus, o que é de fato servir a Deus de todo o coração, o porquê que nós temos que servir a Deus, o porquê que nós temos que estar buscando ter um coração limpo, o porquê que nós temos que fazer o melhor, independente da situação, independente da aflição, das lutas que você estiver passando, independente dos problemas que você estiver passando, o quanto você tem que servir a Deus. No 28 a gente leu, né? Quanto a mim, bom é estar junto de quem, igreja? De quem? De Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio. Ou seja, quanto a mim, o que é bom é estar com Deus. O que é bom é servir a Deus. Ele entendeu, não adianta eu ter tudo nesse mundo, não adianta eu conquistar o mundo todo se eu deixar de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, não vai adiantar nada. É melhor que talvez, exemplo, né, você esteja passando lutas e aflições ou perseguição mesmo, como a igreja já enfrentou durante muitos anos, mas que você esteja com Deus, que você esteja servindo a quem, igreja? A Deus de todo o coração. Diga glória a Deus, gente. Então ele diz aqui, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Diga glória a Deus, gente. Ou seja, para anunciar, para proclamar, para falar tudo que Deus tem feito na minha vida. Fica de pé em nome de Jesus. E a gente vai fazer uma oração. Essa oração não é uma oração, por exemplo, Asaf não estava afastado da igreja, não. Asaf estava na igreja aqui. Asaf estava servindo a Deus, mas ele estava aflito, ele estava com dúvida, ele estava no momento onde
ele começou a começou a ficar fraco. Diga glória a Deus, gente. E ele precisava renovar a sua aliança com quem, igreja? Com Deus. Mesmo dentro da igreja, mesmo ele servindo a Deus, mesmo ele sendo usado por Deus, mas mesmo assim ele estava daquele jeito. E aí nós vamos fazer uma oração agora, aí você vai ver se você está olhando as coisas de Deus, a obra de Deus, como aquilo que é espiritual ou como algo que você está fazendo por fazer. Você vai olhar para a sua vida e você vai ver, peraí, será que eu estou deixando de orar a Deus, de falar com Deus como eu orava, como eu buscava, com o mesmo fervor, ou eu tenho deixado o diabo sujar o meu coração, manchar o meu coração? Porque o que o diabo mais quer é tirar o nosso prazer de servir a quem, igreja? A Deus. Amém? Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração e você vai meditar nisso. Porque Deus, Ele nos chamou, nos escolheu para que nós venhamos o servi-lo, agradá-lo, para que nós não venhamos olhar para o mundo, para que nós não venhamos enfraquecer na fé, mas para que nós venhamos olhar para o nosso Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque Ele me amou. Não entendo porque me amou. Eu não sou quem deveria ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. O que eu merecia era morrer. Mas Ele me prometeu. Mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, te adoramos. Adore a Ele de todo o coração. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque Ele me amou. Não entendo porque me amou. Eu não sou quem deveria ser. Eu não sou quem deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu merecia era morrer. O que eu merecia era morrer. Mas Ele me prometeu. Mas Ele
Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, meu Deus. Te adoramos. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, meu Deus. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Ele me deu. é verdade, meu Deus. Meu Deus, nós não somos merecedores de o Senhor ter nos chamados ou nos escolhido, meu Deus. Como disse a letra dessa canção, eu não sei porque Ele me chamou, porque Ele me escolheu. Foi como o próprio Senhor Jesus que, quando veio à terra, escolheu os discípulos. Na nossa ótica, meu Deus, nós não escolheríamos tão pessoas descapacitadas. Talvez, meu Deus, na nossa ótica, nós escolheríamos, meu Deus, pessoas capacitadas. Mas o Senhor escolheu, meu Deus, aqueles que não são para confundir aqueles que são. Mas, meu Deus, nos ensina, meu Deus, a Te servir. Nos ensina, meu Pai, a fazer a Tua vontade, que nós não venhamos, meu Deus, olhar para as aflições, que nós não venhamos olhar para o mundo, para os ímpios, que nós venhamos, meu Deus, ter a mesma fé dos que fizeram, meu Deus, a obra do Senhor, meu Pai, que levaram o Teu reino, mas que não desistiram, que mesmo, meu Deus, sendo perseguidos, mesmo, meu Pai, enfrentando tudo que enfrentaram, até a morte, meu Deus, mas continuaram, meu Deus, Te servindo, meu Pai, porque, meu Deus, no final, Asaf, ele entendeu que o que mais importava para ele era estar junto do Senhor, meu Deus. O que mais importava para ele era estar, meu Pai, no Teu santuário. Então que nós venhamos Te agradar, Te servir, meu Deus, a cada dia. Faça a sua oração com Deus agora, mesmo que seja baixinho, mesmo que só seja você e Deus, mas fala para Ele. Se talvez
Você está pensando em desistir, em parar? Porque Asaf, ele estava pensando em desistir, ele estava pensando em parar, ele estava olhando para outras coisas, mas ele esqueceu de olhar para o reino de Deus, ele esqueceu de olhar para aquilo que Deus o chamou. Então, fale com Deus se de repente é esse o seu sentimento. Se talvez ao longo do tempo o seu coração ele se manchou, você deixou entrar uma palavra no seu coração de desânimo, uma semente do maligno que fez os seus pés desvalharem, mas que o Espírito de Deus agora te renove e te fortaleça. Diga comigo, diga: meu Deus, eu entrego a minha vida, o meu coração em tuas mãos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus e glorifica bem forte o nome do nosso Deus. Senta no seu lugar. Então o recado é esse aí, gente. Já vou parar para começar o outro culto, né? Nós temos que olhar para Deus. Diga glória a Deus, gente. O que o diabo mais quer, e guarda isso, é que nós venhamos perder o prazer de servir a quem? Igreja? A Deus. Quem entendeu em nome de Jesus? Amém? Então, até a reunião em nome de Jesus. Que Deus abençoe, tá? Fica com Deus.